Olá, estamos iniciando agora mais um episódio do Desconhecidos Podcast, o podcast que conversa com pessoas que são um sucesso e só não são famosos ainda, e a gente mostra que o conceito de sucesso é buscar um resultado feliz, né? Buscar aquilo que faz sentido. E hoje nós estamos conversando com a Beatriz. A Beatriz é uma pessoa extremamente determinada em tudo que ela acredita, ela defende o que ama com todo o coração do mundo. E eu, Sabrina Nascimento, junto com o Felipe Barcelos, temos o enorme prazer de recebê-la, Bia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Fiquei muito feliz pelo convite e eu já queria aproveitar para parabenizar o trabalho de vocês, a dedicação de vocês também. Vocês merecem todo esse mérito e vocês estão construindo algo muito legal e eu fiquei sentindo muito privilegiada de estar fazendo parte disso. Então, muito obrigada. Muito obrigado pelas palavras, Bia. Muito obrigado pelo seu tempo, por vir aqui compartilhar conosco um pouquinho da sua história. E para começarmos, nos conte, o que é sucesso para você? Então, isso é uma pergunta tão simples, mas quando a gente para pensar, às vezes parece que é tão complexo, né? Porque a gente vive num mundo tão acelerado que a gente quer tão passar por cima de tudo e conquistar muitas coisas, e a gente, acho que desde novo já pensa, eu vou estar numa idade X e já vou ter um emprego tal, recebendo tal coisa, e ter uma casa, e ter muitas coisas materiais, e eu acho que chegou a um ponto das pessoas associarem sucesso só a isso, né? A essa grandeza material e o que a gente ganha em troca. E eu acho que sucesso não é só o que a gente ganha em troca, né, do nosso trabalho duro. Eu acho que é o caminho que a gente percorre até onde a gente quer chegar, até o sonho que a gente tanto espera, né, que a gente tanto almeja alcançar um dia. Então, eu acho que, pelo menos para mim, o sucesso é isso, é o caminho que a gente percorre, é a gente reconhecer essas nossas grandes conquistas, porque não é grande só o último sonho lá, né? Tudo que a gente conquista é muito grande, eu acho que isso é o sucesso, a gente fazer tudo com o coração, reconhecer o nosso esforço e dar valor a isso, né? A gente tem que dar valor à nossa dedicação, eu acho que isso é muito valioso. Bia, você falou sobre reconhecimento de esforço, né? O quanto que é essa construção para reconhecer os próprios esforços? Olha, é muito difícil, viu? Eu acho que isso é um trabalho que a gente tem que ter, um trabalho diário que a gente tem que ter com nós mesmos, porque eu acho que já é tão difícil a gente lidar com as nossas próprias expectativas, mas a gente sabe que a gente tem que lidar com a dos outros também. E isso, querendo ou não, mesmo que a gente ache que não, nos afeta, né? Porque a gente quer superar as expectativas e pensar, não, eu quero dar orgulho, eu quero que me vejam, eu quero que reconheçam isso junto comigo. Só que a gente tem que ter esse autocuidado com a gente, né? Não vou dizer que eu reconheço sempre, né? Eu não estaria sendo verdadeira com vocês. Isso é um trabalho que eu ainda tenho que lidar, né? Mas chega um ponto que a gente pensa que se a gente não for reconhecer essas nossas vitórias, né? Como que a gente vai chegar lá? Como que a gente vai continuar tendo força de vontade para continuar percorrendo o nosso caminho? Então, acho que isso é um trabalho diário. A gente não ficar depositando tanto, porque isso pesa, né? Essas expectativas todas pesam muito na gente. E você comemora as pequenas conquistas? Olha, demorou, viu? Demorou muito para eu comemorar essas pequenas conquistas, porque eu sempre pensava, não foi do jeito que eu queria, eu ainda não cheguei lá e ainda falta mais e preciso de mais. E parece que a gente sempre, não sei se é um mecanismo de defesa do ser humano, a gente se apegar a essas pequenas falhas, né? Tipo, não, mas aconteceu isso, poxa, mas poderia ser de um outro jeito, mas é tão lindo também a gente ver o lado bom das coisas, né? E eu acho que algo que mudou muito para mim foi não enxergar o erro como uma falha. Tanto na vida pessoal, na faculdade principalmente, agora que eu já estou formada, não enxergar o erro como uma falha, porque isso faz total diferença. O erro também impulsiona a gente, né? O erro também faz com que a gente
persista, com que a gente tente de outras maneiras. E, enfim, é isso. Você lembra algum erro, algum momento que você julgou como erro, que olhando agora como a Bia atual, você fala, nossa, esse erro foi essencial para me impulsionar? Olha, eu acho que é bem claro, assim, eu acho que até para vocês também, quando a gente está lá na escola, né, a gente pensa, não, eu vou ser adulto e vai ser tudo muito bonito, né, eu vou tomar as minhas escolhas e vai estar tudo certo, eu vou conquistar o mundo, não que a gente não vá, né, a gente é capaz de conquistar mesmo o mundo todo, mas a gente sempre pensa que vai ser fácil, né, e quando não é, aí vem a culpa de novo, né, vem a culpa e a gente às vezes não se sente muito capaz. Então eu acho que quando eu entrei na universidade foi quando eu tive que lidar diretamente com isso, né? Eu acredito que a faculdade não é um ambiente assim muito acolhedor, né? E teve muitos momentos que eu pensei, não cheguei no meu limite, não dá mais. E em relação a notas, a pressão dentro da faculdade e fora, então, eu acho que esse foi o primeiro erro, assim, que fez com que eu abrisse os olhos, sabe? Tipo, não é uma falha, eu vou ser capaz, eu não preciso tirar um 10 sempre, a vida é aquela escadinha, mas eu posso sentar aqui no degrau, respirar, amanhã eu tento subir mais um pouquinho e tá tudo certo. Quando a gente entende que o erro faz parte do processo e ele auxilia no aprendizado, a gente tende a se arriscar mais. Você lembra qual foi a última vez que você se arriscou a tentar algo novo, a tentar algo diferente, a tentar fazer mais do que você estava acostumada? Então, na graduação, eu estudo na Unesp, estudava, né, na Unesp, que é uma universidade estadual, e os principais eixos da universidade pública, né, em si, seria o ensino, pesquisa e a extensão. E quando eu entrei, eu decidi que eu queria ser cientista, que eu queria fazer iniciação científica, e para mim foi muito difícil. Eu não sabia como nada funcionava, eu achava que ser cientista era algo assim inalcançável e tinha coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar, que eu nunca nem tinha visto pessoalmente. Então eu acho que isso já se iniciou daí, né? Eu não sabia de nada, bati lá na porta do diretor da faculdade, que foi ele que me orientou, Marcos Antônio de Oliveira, ele é um pesquisador incrível da área de biotecnologia, biologia molecular. E eu fui sincera, falei, olha, eu não sei nada, eu não sei nem o que você pesquisa, eu não sei o que acontece lá dentro, eu nem tive nenhuma disciplina relacionada a isso, eu tinha acabado de entrar na faculdade, estava no primeiro ano, mas eu falei, olha, eu quero tentar. Se eu não gostar, tudo bem, mas eu quero tentar, quero aprender, eu quero saber o que está acontecendo aqui, ajudar de algum jeito. E eu acho que isso foi muito importante para mim. E qual foi o resultado? Olha, a gente vai ter que voltar lá para o erro de novo, porque a ciência, né, o método científico, ele não é único, né? Tudo vai depender da área de estudo. Ciência, na verdade, nem vai se tratar só das ciências biológicas em si, ou da física, ou da química, porque hoje tem estudos sociais, tem estudos de tantas áreas, né? Mas o erro foi algo muito importante para eu continuar tentando, para eu tentar também de outras maneiras. E lá foi algo um lugar, né, que me trouxe muitas experiências, não só científicas e de estudos acadêmicos, mas eu acho que é como um todo, né, de você escrever um projeto, de você criar uma hipótese, de você tentar lá responder aquela pergunta, tá, mas é isso, mas o que eu posso fazer a respeito, né? E foi algo assim muito enriquecedor para mim, que mesmo que eu não trabalhe nessa área futuramente, foi algo que trouxe muitas coisas positivas. Bia, recentemente você criou uma página, né, para divulgação científica. E como está sendo isso, né? Como está sendo se expor, como está sendo tentar algo novo, já relacionado a uma paixão que você demonstrou a ter? Olha, foi muito difícil, viu? Eu fico até envergonhada de falar, porque
eu já tinha essa vontade desde o meu 3º ano na universidade. Porque como eu fiz a faculdade de Ciências Biológicas na modalidade licenciatura, nós temos muitas disciplinas educativas, né? Disciplinas que a gente aprende a dar aula, disciplinas que a gente aprende todo o histórico, né, do ensino em si. E a gente fazia tantos trabalhos legais, e eu sempre pensei, isso tem que sair daqui. As pessoas precisam ver isso, a gente não pode guardar isso só pra gente, e tira lá a sua nota, passa para outra disciplina, vai para outro semestre e fica por isso mesmo. E, inclusive, teve muitos trabalhos que eu fiz relacionados à divulgação científica. Eu já tinha criado um blog no Wixsite, né, que chama? Eu tinha criado aí, que era exigência da disciplina, na verdade, mas eu criei, então eu já tinha começado aí. E é um trabalho difícil você fazer a divulgação científica, porque nada mais é do que você divulgar a ciência numa fala universal. Você tirar ali todo o conteúdo, tudo que a gente estuda na universidade e que qualquer pessoa entenda. Eu lembro que um professor meu falou, se você quer saber se o seu trabalho é bom, entregue para a sua avó ler. Entregue para a sua prima de 10 anos ler, para ver se ela vai entender o que você está querendo explicar para ela. Então, teve muitos trabalhos que eu tive que fazer. Na graduação, por exemplo, a gente já teve a experiência de escrever livros infantis sobre algum estudo de um laboratório da faculdade. Nossa, para mim foi muito difícil, porque eu sempre pensava, olha, não sei transpor isso sem ser dessa forma. Não sei substituir uma palavra científica por uma palavra que uma criança possa entender. Então, eu acho que isso é um trabalho que a gente tem que ir tentando de diversas formas. E aí eu fui adiando essa vontade de fazer a divulgação científica, fui adiando. E até que eu me formei, eu pensei, não, chegou a hora, vou tentar. Mas eu sempre fui tão envergonhada que, olha que engraçado, quando eu criei a página e começaram a compartilhar, eu ficava com vergonha. Sendo que não é esse o intuito. Eu queria que as pessoas compartilhassem, eu queria que não só as crianças vissem, mas pessoas de outras universidades, eu queria que viessem tirar dúvida comigo, eu queria que a gente pudesse compartilhar as coisas, não só na área da ciência. Então eu ficava envergonhada, eu pensava, nossa, quem será que está fazendo isso? Nossa, mas será que tem alguém que vai se interessar? Será que vai ser pertinente mesmo? Mas eu acho que é normal a gente sempre ficar se questionando, né? Eu acho que é um medo que faz isso com a gente. Mas eu fiquei muito feliz de, pelo menos, ter tomado essa iniciativa, né? Como... Pode falar, Fê. O que te ajudou a superar esse medo e dar continuidade no trabalho? Olha, quando eu entrei na faculdade, eu tinha tanta vergonha, eu levei tantos zeros por causa disso. Eu fugia de todos os trabalhos, eu não conseguia nem entrar em um grupo para fazer um trabalho em equipe. Esse era o meu nível de timidez, eu sempre fui introvertida. Apesar de sempre ouvir que eu me comunicava bem, eu até achava um pouco estranho isso, mas eu acho que a faculdade em si fez com que eu tomasse uma iniciativa, porque ou eu tentava ultrapassar isso, ou eu não ia conseguir passar por essa trajetória acadêmica. Eu precisava enfrentar, eu precisava tentar de diversas maneiras, e foi muito difícil e ainda é, viu? Eu mesma agora estou super nervosa de estar aqui falando com vocês, só que a gente vai tentando, né? Hoje eu vejo a minha evolução, eu vejo o quanto eu melhorei, isso é muito bom. Isso também é que a gente estava falando antes, né? De reconhecer as nossas pequenas, grandes, né, vitórias. Isso não deixa de ser uma vitória. Eu ultrapassar um medo que eu tinha, porque era e ainda é. E vem aquele friozinho na barriga, mas eu acho que a faculdade foi dando um empurrão, assim, porque senão eu não ia conseguir. Em que momento da graduação você lembra de falar, não, agora não tem mais para onde correr, é falar em público aqui, ou então eu não me formo? Então, eu ficava muito chateada quando eu fazia um trabalho muito bem feito e eu pensava, nossa, tá muito legal isso, eu quero que as pessoas vejam o que eu fiz. E eu lembro que teve uma disciplina de biologia celular, que a gente tinha que falar sobre o tão temido ciclo de Krebs. E aí eu lembro que cada um tinha feito uma maquete em grupo, né? Eu fui a única que fiz individual.
E eu lembro que chegou um aluno para mim, esse aluno até trancou o curso ao longo do tempo, mas ele veio para mim e falou: olha, eu não estudei, você pode me explicar para eu poder apresentar? E eu expliquei tudo para ele. Tudo, e falei: olha, é assim, e para ele eu consegui explicar super bem, só que na hora que chegou minha vez, eu larguei tudo e fui embora. Depois até perguntaram: nossa, mas você estava ajudando tanta gente, por que você não se ajudou? Por que você não foi ali na frente e mostrou o trabalho que você tinha feito? E, nossa, eu me questionei tanto quando me fizeram essa pergunta, porque eu não conseguia responder. Eu ficava perguntando para mim, por que eu não me dei isso, né, de ir lá e mostrar que eu sabia, e eu tinha me esforçado para aquilo, né, e nesse dia eu não tinha reconhecido a minha vitória, que foi estudar, que foi entender, que foi ajudar as outras pessoas. Eu acho que isso que foi um primeiro choque, assim, que eu tive. Nossa, isso é bem forte, né? Por que você ajudou as outras pessoas e não se ajudou? E assim, eu acho que as nossas vivências e experiências, né, por mais pequenas que a gente julgue que elas sejam, elas impulsionam para outros níveis, né? E aí você consegue enxergar em outros momentos que você tenha refletido assim, falado, meu, por que eu não me ajudei aqui? Eu ajudei o outro e não me ajudei aqui, né? Então, quando eu estava lá no laboratório, né, eu fiquei mais de 2 anos fazendo a iniciação científica, então a gente estudava com algo muito específico, né? Cada aluno tinha o seu projeto. E eu lembro que a iniciação científica, né, você consegue submeter o seu projeto para algum órgão de fomento para você ter alguma bolsa. E no caso eu tentei, não consegui, mas eu gostava tanto do que eu fazia que eu fiquei esses 2 anos sem bolsa e não me arrependo de nada. Mas eu lembro que no meu segundo ano teve um congresso da faculdade. E eu fui apresentar o meu trabalho, eu estava super feliz, porque eu tinha conseguido resultados muito bons, perto do congresso, inclusive. Eu estava, assim, desacreditada. Eu estava muito feliz, o trabalho estava muito bom. Só que eu estava com tanta vergonha, mais uma vez, que chegou na hora e eu pedi para a equipe do laboratório não ver o meu trabalho, porque eu estava com muita vergonha. E eu tava morrendo de medo deles saírem de lá pensando, nossa, mas ela poderia ter feito mais, né? Poderia ter resultados melhores. Eu mesma fiquei colocando esse medo e me questionando. E eu lembro que a minha orientadora chegou para mim e falou, eu pelo menos vou poder ver? E eu falei que não, porque eu tava morrendo de medo. E isso foi algo que, claro, eu me ajudei porque eu apresentei, mas foi algo que me abalou da mesma forma quando aquele aluno perguntou para mim, sabe? Por que você ajudou os outros e não a si mesmo? Porque, querendo ou não, eu não fiz um trabalho sozinha, né? A gente sempre tem que reconhecer também as pessoas que nos auxiliaram, que nos ajudaram. Então, nossa, isso foi algo que depois me doeu muito. Mas o meu medo me brecou demais. E hoje você se ajuda com mais frequência? Olha, eu tento. Eu reconheço muito, assim, que ao longo desses anos, muitas coisas que eu achava que estavam me sufocando demais, ou momentos que eu pensei, nossa, cheguei no meu limite, não dá mais, não aguento mais. Hoje eu reconheço o quanto isso me fez crescer e o quanto me impulsionou e o quanto me ajudou a ver as coisas por uma outra perspectiva, né? Mas eu acho que a gente sempre tem, né, o que amadurecer, o que aprender, então a gente sempre tem os nossos medos que continuam ali assombrando e a gente tem que continuar enfrentando e persistindo, e eu acho que faz parte, né? A nossa vida é cheia dessas incertezas, né? As coisas vão acontecendo sem pedir permissão e a gente tem que saber lidar com isso, então eu tento me ajudar, né? Mas a gente sempre se pega, às vezes, um pouco frágil, se questionando. Eu acho que é normal, né? Com certeza. Ô, Bia, eu comecei o episódio te apresentando como alguém que defende muito o que ama, o que acredita e defende com amor.
né? Então, gostaria que você citasse algumas causas, assim, não necessariamente causas, mas algo que você acredite, que você consiga expor esse amor todo que você tem com uma pessoa determinada. Então, antes, quando eu era mais nova, eu sempre fui muito pressionada, né? E eu sempre fiquei me questionando, nossa, o que eu vou ser quando crescer? Famosa pergunta, né? Da pessoa ali no ensino médio e sem saber o que fazer. E eu me questionava muito e, por fim, eu acabei tentando de tudo e parei lá na Unesp. E eu lembro que todo semestre que passava eu pensava, não, eu vou tentar outra coisa, eu não sei se isso é para mim. Só que quando eu comecei a colocar em prática as coisas que eu estava aprendendo, eu sempre pensava, não, tem algo que eu gosto aqui, tem algo que eu gosto e eu vou persistir, eu vou tentar, porque eu sei que eu vou tirar disso algo muito bom. E com o tempo foi me fascinando o estudo da vida como um todo. E hoje, não hoje, né, porque a história da ciência já ocorre há muito tempo, mas hoje, devido a tudo que a gente tá vivendo, a gente consegue enxergar que não são só profissionais da área da saúde que são muito importantes, né? A ciência é muito importante. É claro que a gente tem o direito de questionar a ciência, mas eu valorizo muito o estudo da vida como um todo, não só na área científica, no qual eu gosto tanto, mas quando eu comecei a colocar em prática nos meus trabalhos voluntários, no meu estágio, eu me encontrei nessa área tão ampla que é a biologia, e hoje eu nem sei porque eu me questionava tanto, sabe? Eu acho que quando a gente se encontra é exatamente isso, parece que tudo faz sentido. E parece que os nossos medos, os questionamentos até se anulam um pouco, sabe? Você O que lembra? é vida para você, Bia? Oh, desculpa, Fê. Não, essa pergunta é ótima. Olha, é tão profunda essa pergunta, às vezes parece que é difícil, né? Responder o que é a vida. Mas eu acho que a vida, assim como a ciência, é a gente sempre poder questionar e poder sempre encontrar como as coisas se relacionam, como as coisas fazem sentido, por que aquilo existe, qual que é o propósito, e a gente sempre se surpreender, porque a ciência, ela é contínua, né? Claro que existem sempre hipóteses que podem ser questionadas, né, e alteradas também, e eu vejo a vida dessa forma, a gente sempre questionar e tentar encontrar um sentido linear, né, porque a gente não precisa encontrar uma resposta e falar, não, é isso, tá, vai ficar desse jeito e tá tudo certo, eu encontrei, né, e eu acho que a vida é isso, a gente sempre continuar buscando as coisas e sempre questionar e aprender com isso também. E você disse que é se surpreender. Qual foi a última vez que você se surpreendeu na sua vida? Olha, gente, vocês estão muito profundos hoje. Eu acho que eu nunca tive que pensar tanto nessas coisas, mas eu acho que é algo muito bom e que a gente nunca para, né, para pensar nesses pontos específicos. Mas falando sobre mim mesma, né, sobre quando que eu surpreendi, assim, falando no pessoal, eu acho que foi quando eu consegui finalmente conquistar o que eu tanto tinha medo e o quanto me pesou em alguns momentos, e que foi quando eu me encontrei, que foi quando eu consegui me formar. E eu me orgulho muito disso, e foi algo que para mim foi uma surpresa, porque há uns anos atrás eu estava lá me questionando, né? Mas é isso mesmo? Qual que é o caminho? A gente sempre acho que espera, né, que vai ter um outdoor na nossa frente, brilhando, pensando, é ali o caminho e a vida é isso. E as coisas não são assim, né? Então, eu acho que foi quando eu me surpreendi, porque parece que quando a gente duvida de nós mesmos e quando a gente conquista, a gente pensa, nossa,
consegui, eu não deveria ter duvidado tanto, né? E a gente se surpreende com nós mesmos. Então, eu acho que é algo que foi importante e muito marcante para mim. A gente sempre consegue, né? Não importa o quanto a gente se cobre ou duvide, quando a gente se esforça para concluir algo, a gente sempre consegue. E voltando no seu medo de falar em público, é um medo que muita gente tem, né? As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Então, depois que você teve esse estalo de que você precisava se expressar, precisava apresentar o seu trabalho, qual foi o primeiro passo para superar essa dificuldade, esse medo que você tinha? Porque outras pessoas podem ouvir, se reconhecer dentro da sua história e tentar esse próximo passo também para superar o medo de falar em público. Qual foi o seu primeiro passo? Então, eu acho que, na verdade, isso não tem segredo nenhum, né? A gente sempre se vê muito ansioso. Eu acho que até quem pensa que não é ansioso, porque a gente está sempre projetando as coisas lá para frente. E falar em público não deixa de ser um exemplo disso, porque a gente fica com medo do quê? Eu sempre me perguntei, eu estou com medo do quê? Se eu sei o que eu vou falar, e se. Ou até quando era algo que eu gostava de falar, que eu tinha me preparado, que eu. Assim como o primeiro exemplo que eu dei para vocês, que eu queria tanto mostrar para as pessoas, e quando a gente para pensar qual é o medo que está me brecando, por que eu tô tão insegura, é difícil a gente responder. Então, eu acho que o que foi muito importante para mim era eu sentir que eu estava ali presente, que não tem nada que nos ajude mais do que a gente acreditar no nosso potencial e acreditar também que todo esforço que a gente faz vai valer a pena, mesmo que não tenha o resultado que a gente espera. Vai valer a pena de alguma forma. E também que as críticas também são boas, né? Os erros são bons, mas as críticas também são boas e receber isso de forma leve é muito importante. E a nossa respiração, né? Que é muito importante. A gente poder respirar e poder pensar, não, eu estou aqui agora e o que eu posso fazer a respeito disso agora. Então, nossa, teve muitas vezes assim que eu estava com muito medo, mas sabe quando você nem quer dizer em voz alta que você está com medo, para não parecer que é real? Então, muitas vezes eu pensava, não, eu estou pronta e eu só vou. Vou respirar, eu vou fazer o que está no meu alcance agora e vou. Muito bom, Bia. E assim, você fala da respiração, mas não só isso, né? Essa afirmação, vou afirmar, eu estou pronta, eu vou fazer acontecer, né? É muito interessante isso, porque, assim, é prática, né? E, de fato, você é uma pessoa super comunicativa, a sua comunicação é excelente. Obrigada, amiga. E eu acho que é se expor, né? Então, tentar um pouquinho, vou apresentar um trabalho, não preciso ir de cara para um congresso científico apresentar, eu posso fazer isso. E aí você citou, né, que seus trabalhos voluntários, seu estágio, de alguma forma, se expor a outras experiências além da acadêmica, te ajudou a trabalhar esse ponto da comunicação? E você recomenda que as pessoas se exponham, né, mesmo que voluntariamente, a situações onde ela trabalha o medo que ela tiver, né? Sim, nossa, eu super recomendo. Eu acho que a gente sempre vai se pegar, assim, ao longo da vida, fazendo esses questionamentos, não só do medo, mas também questionando o nosso potencial, né? Será que eu sou o suficiente para fazer aquilo? Será que eu realmente estou pronta? Mas a verdade é que se a gente não tentar, se a gente não se arriscar, a gente não vai saber, né? Então, essas experiências contribuíram não só para eu ter essa paixão pela biologia, que foi onde eu me encontrei, mas também superar esses medos, porque chega uma hora que a gente tem as responsabilidades individuais, né? Mesmo num trabalho voluntário, que foi o que eu fiz na graduação. E a gente tem que cumprir com o que a gente prometeu, né? E eu acho que isso tem total diferença. No meu estágio, por exemplo, teve muitas vezes que, até no final mesmo do estágio, que eu pensava, não, eu preciso me preparar mais, e não tá bom ainda, mas é aquilo, né, que a nossa dedicação, o nosso esforço vale a pena, né,
Quando a gente coloca isso em prática e a gente até se surpreende quando alguém fala, nossa, mas por que você estava tão nervosa? Estava tão bem, e às vezes reconhece isso mais do que você mesmo, né? Show. Bia, mudando um pouco completamente de assunto, indo para a questão da alimentação. Você é vegetariana e algo que me chamou bastante atenção quando eu te conheci era o planejamento, né? A organização. Você citou uma vez para mim falando, não, eu vou, congelo tudo, preparo tudo, tá tudo certo. E aí, como que foi essa construção, né? Como foi entender, como que é, às vezes, se posicionar dentro de uma casa falar, não, eu não quero mais comer isso, então vou preparar minha comida. Né? E qual conselho você daria, qual orientação você daria para quem está nessa transição? E assim, quero que você fale tudo, né? O porquê, como, para onde, o que eu faço. Seja o outdoor de direcionamento. Olha, eu sempre busquei tanto esse outdoor, que é até engraçado falar sobre isso. Mas então, as questões em casa é algo muito complicado. Inclusive, antes de eu tomar essa iniciativa, eu via muitos vídeos a respeito disso. E tinha muitos que falavam, olha, se você não tem como conversar, se você não tem como fazer com que a pessoa te entenda, deixa esses planos para depois, tenta quando você tiver a sua própria casa, a sua independência. Mas eu pensava, não, eu posso fazer essa escolha por mim agora, né? E não tem problema. Mesmo que a pessoa não consiga te entender e te apoiar nisso, e demorou, viu? Demorou muito para eu conseguir. Eu já tinha tentado quando era adolescente, não tinha dado certo, mas eram por várias questões, né? A questão ambiental, que isso é inquestionável, e a questão de você ter o cuidado com a vida dos animais, né? E porque eu me questionava tanto, por que eu posso proteger os animais de estimação e não ter o mesmo cuidado, a mesma consciência pelos demais, né? Se eu sei o que acontece de fato. E também por uma questão de saúde, eu estudei bastante a respeito disso. Então, as questões de ter que lidar com outras pessoas, isso tem que lidar até hoje. E, sinceramente, a gente faz o que está no nosso alcance, como qualquer outro fator, assim, da nossa vida. E só que tem coisas que não tem o que discutir, né? Você expõe um fato e tem pessoas que acreditam em uma determinada coisa e é algo muito difícil. Então, a minha iniciativa, assim, da organização foi exatamente por isso, porque eu pensei, não, eu não vou esperar que alguém faça por mim. Eu vou tomar essa iniciativa. Claro que também tem a questão financeira, né? Então, eu até entendo quem não consegue por causa disso, porque não é só o apoio de, não, você tá certo, tá tudo bem, eu vou fazer aqui para você. Tem a questão financeira. Então, eu fazia o que eu conseguia, né, o que cabia também no bolso, e a minha organização era exatamente por causa disso, porque eu não queria esperar que alguém fizesse por mim, eu também não queria me decepcionar ao longo do processo por conta disso, e era muito corrido, né, a questão da faculdade, do estágio. Então, eu sempre fui uma pessoa que prezei muito pela minha independência. Mesmo quando eu ainda era dependente, né, de alguma forma, eu sempre tentei tomar as iniciativas sozinhas. E isso também é importante, né, a gente fazer o que dá. Depois que você deixou de comer carne, você sentiu alguma diferença no seu dia a dia? Na questão de saúde, você disse? Isso. Olha, não percebi, assim, muita diferença na saúde em si, né? Tem pessoas que de fato sentem, né? Eu não senti, mas eu acho que foi tão bom para mim a questão do bem-estar, de conseguir fazer o que eu queria e estar bem com isso, porque é engraçado até eu dizer isso, porque uns anos atrás eu não comia muitas coisas básicas, por exemplo, um prato de salada. Então, para mim, foi um processo, assim, de reeducação alimentar. Basicamente foi isso. Eu me dá a oportunidade de experimentar outras coisas,
sem medo algum, e isso eu recomendo para todas as pessoas, e experimentar outras coisas e não comer ali o bife, o arroz, feijão, batata frita, né? A gente tem que ter o cuidado com o nosso corpo, como a gente teria com qualquer outra coisa ou pessoa, né? Então, eu acho que o lado do bem-estar, o cuidado comigo, foi, assim, o mais importante. E a reeducação alimentar, que eu senti a total diferença. Eu escutava muito que quando a gente muda os nossos hábitos, né? Parece que às vezes a gente nem sente falta dos nossos hábitos anteriores, né? E isso é muito verdade, viu? Hoje em dia eu fico super feliz com um prato de salada, como era o que eu estava dizendo. Você se considera uma pessoa religiosa? Sim. E eu sempre tive, assim, muita fé. E eu acho que fé não se trata só da questão religiosa em si, né? É a gente acreditar em um propósito, seja ele qual for. Eu acho que isso é inquestionável, né? A gente acreditar em coisas positivas, acreditar que as coisas vão dar certo, acreditar que vai ficar tudo bem e que mesmo que não for do jeito que a gente queria, mesmo que seja algo que a gente não possa questionar, isso é muito precioso, né? Eu acho que a gente tem que acreditar no que for pertinente pra gente, no que for fazer com que abra os nossos caminhos, sabe? Mas sim, eu sempre tive muita fé nesse lado, né, nessa questão que eu estava falando agora, mas também na fé religiosa. E a gente sabe que dentro da ciência, pelo menos o que chega, né, para a sociedade comum, não é muito ligado à religião, muito ligado à fé. Como é para você essa ligação de ciência com a religião, ciência com a fé, ciência com Deus? Como que é para você esse contato? Então, apesar de eu ser uma pessoa religiosa, eu sempre soube separar as coisas e não deixar de acreditar em nenhum dos dois por conta disso. É claro que para algumas pessoas é difícil e chega naquele ponto de que é duvidoso. E, na verdade, na história da ciência, muitas pessoas passaram por isso, né? Darwin, por exemplo, foi uma pessoa dessa que acreditava que quando ele estava fazendo a ciência, ele estava pecando, ele estava cometendo crimes. Então, isso é algo que vem já de muito tempo, de olha, ou você acredita numa coisa, ou você acredita em outra, porque não tem como você seguir os dois caminhos. Então, eu nunca deixei de acreditar em nenhum dos dois, por conta disso. E eu vejo muito a ciência como uma pluralidade, né? Não tratando de religião, de forma alguma, mas pelas outras áreas que completam a ciência, né? E a gente pode encontrar uma compreensão geral nisso, sabe? Muito bom, Bia. A compreensão geral, assim, teve algum momento em que essas duas áreas para você foi um choque muito grande, que você teve que lidar com algum conflito interno ou externo? Porque não é só internamente, né? Quando você diz, não, eu sou cientista e tenho uma fé, tenho um credo aqui, algumas pessoas, principalmente na área acadêmica, né, as pessoas em volta da ciência, ou vice-versa, né? Pode acabar te questionando e te colocando contra a parede. Como assim? Mas isso não existe, isso, aquilo. Então, como lidar com isso também? Então, olha, por incrível que pareça, ninguém nunca tinha me perguntado isso, acredita? E eu acho que eu nunca me vi nesse conflito, porque eu acho que antes de tudo, antes mesmo de eu entrar na graduação, antes de eu pensar em fazer biologia, né, eu sempre gostei muito da ciência evolutiva. E eu sempre acreditei muito nisso, apesar de ser religiosa. Então, eu acho que eu sempre soube separar bem, né? Eu sei que tem casos que realmente é um conflito muito grande e que são caminhos que não conseguem encontrar ali um eixo comum, mas eu nunca me vi assim nesse conflito. Nunca me vi assim questionando isso, sabe? Não, mas eu
tinha fé nisso, e como assim não é de fato isso no que eu estudo e algo que eu me encontrei tanto, sabe? Sim. Qual é a sua área de atuação hoje? É dentro da biologia mesmo? Sim, eu me formei, né, como bióloga licenciada, então eu posso tanto dar aula como ser cientista, enfim. Hoje eu faço divulgação científica e estou em busca aí, né, de uma oportunidade, mas olha, uns anos atrás eu pensava, não, se não for para ser cientista, não quero ser mais nada, não deveria estar fazendo licenciatura, não quero ser professora, não tenho didática, não sei me comunicar, e era algo assim que me brecava muito, sabe? Só que com as experiências que eu tive na faculdade, a gente teve que realizar 5 estágios supervisionados obrigatórios, né? Além dos estágios que a gente fez além disso, né? A gente teve que fazer esses 5 estágios obrigatórios. E é aquela coisa, né? Que quando a gente coloca em prática, a gente tem ali a resposta, sabe? Se a gente se vê fazendo aquilo ou não. Então, hoje eu me vejo assim, sendo professora, hoje eu vejo o quanto a educação é transformadora. Não a educação em si, mas o que a gente pode fazer a respeito. Então, eu ficaria feliz e realizada tanto fazendo pesquisa, quanto sendo professora, né, lecionando, e eu acho que ambos seriam sucessos, assim, grandiosos. E qual o seu grande sonho dentro dessa área de atuação? É realmente atuar como cientista, como uma grande pesquisadora, ser uma grande professora? Qual que é o seu maior sonho dentro da sua área? Olha, eu ficaria feliz, claro, fazendo ambas as coisas, né? Tanto lecionando quanto sendo pesquisadora. Mas, devido até o meu período, né, na iniciação científica, que eu acho que todo graduando deveria ter essa experiência, eu acho que nossa, enriquecedora num nível que eu não sei dizer. E foi ali, de fato, que eu vi, que eu pensei, nossa, eu poderia ficar aqui minha vida inteira, eu poderia fazer isso para o resto da minha vida. Então, eu acho que se for para escolher um caminho, eu escolheria o da pesquisa, o da ciência, né, em si, de eu aplicar a ciência. E, enfim, quando eu me formei, eu estava muito orgulhosa da profissional que eu tinha me tornado. Então, eu acho que, independente do caminho que eu for seguir, eu me ver cumprindo meu papel como bióloga, eu acho que é o mais importante. E esse é o objetivo que você tem buscado? Ser a pesquisadora? Sim. E o que te mantém dentro do seu sonho, na busca, todo dia correndo atrás do seu objetivo? Olha, é aquela famosa escada da vida que eu falei, né? Que tem vezes que a gente se vê desesperado, que a gente pensa, não, eu só preciso sentar no degrau e respirar um pouco. E sempre vem, né? Os questionamentos, a pressão, né? Tanto pessoal quanto externa, e o nosso medo, e também o tal mundo acelerado que a gente vive de terminar um ciclo, já ir para outro e continuar conquistando muitas coisas, uma atrás da outra, e como se fosse errado, né? A gente senta ali no degrau para vamos apreciar a vista um pouco e amanhã a gente continua. Então eu confesso que é difícil, né? Eu queria tanto me formar e ser uma profissional e poder atuar como bióloga, e quando acabou eu pensei, não estou pronta ainda, que desespero, vamos voltar mais um pouquinho. Então é difícil, né? Tem dias que a gente fica exausta e cansada, e a gente pensa, vai demorar muito, mas eu acho que o mais importante é a gente respeitar o processo e ter cuidado não só com a gente, mas com a nossa trajetória, com o caminho que a gente for seguir, entender que não tem nada de errado a gente receber nãos, ver ali uma portinha se fechando, a gente pode pular a janela e entrar por um outro portão, não tem problema que a porta ali fechou, né? Então, eu acho que eu tento muito respeitar isso, sabe? Respirar fundo e pensar, não, vai chegar a hora certa e tá tudo bem, eu vou chegar onde eu quero e a gente continua, né? Conquistando as coisas e as pequenas coisas, né? E reconhecendo isso, né? Reconhecendo o nosso esforço e não desistir, porque
se a gente continuar com o medo, né? O medo serviu para a gente, o medo e os problemas, serviu para a gente tentar resolver. E então a gente, no dia seguinte, tenta subir mais um degrauzinho. E a sua fala me mostra muita maturidade no sentido de se acolher, de reconhecer, de falar, não, tem os desafios, eu posso pular a janela, posso tentar outra porta, eu pulo o muro, né? E assim, quando a gente está nessa transição de adolescência para a vida adulta, a gente não recebe um manual, né? E muito pelo contrário, às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, não tem para onde correr, porque os nossos cuidadores já nos enxergam como adultos. A gente está nessa transição, mas ninguém olha assim para a gente e fala, não, ó, talvez se você fizer isso, ou fizer aquilo, ou talvez se você se expor a mais experiências, você consiga encontrar essa resposta que você tanto procura. A gente não tem um manual da vida, né? Chega aí, ó, assim, seja adulto. Então, com essa fala tão madura, você hoje, Beatriz de hoje, olhando um pouco para trás, qual conselho você daria para alguém que está nos ouvindo, né, que às vezes está num conflito, que às vezes está meio perdido, não sabe o que fazer? Olha, eu acho que esse manual da vida era tudo que eu sempre quis, assim, e há uns anos atrás eu queria tanto que alguém pegasse na minha mão e falasse exatamente o que você me pediu agora, que conselho que eu daria, né, e era o que eu queria que tivessem feito comigo, e se eu pudesse voltar no tempo, eu pegaria na minha mão para dizer exatamente isso, para não se cobrar e respeitar o processo, respeitar também as nossas fraquezas. Às vezes a gente esquece de ter esse autocuidado, né? Às vezes a gente esquece que nós somos a nossa própria casa e que independente das pessoas, né, que nos impulsiona, porque eu acho que muito também é das pessoas que a gente encontra ao longo da vida, que vão deixando ali um pouquinho delas, né, leva um pouquinho da gente, isso é extremamente importante, né? A gente tem que dar valor a isso. Mas a gente tem que dar valor também à nossa força. Claro que tem momentos que a gente se questiona muito, né? E que a gente se sente um pouco frágil e fraco. E eu acho que não tem problema, porque é com o medo que a gente tem cautela, né? E que a gente tem que dar um jeito de ultrapassar isso. Então, eu me vi muitas vezes, em alguns momentos que, nossa, eu me sentia vazia e eu pensava assim, o que está acontecendo? Como que eu saio disso, sabe? Alguém tem que me dar um empurrão e, na verdade, era eu mesma que tinha que me dar um empurrão, né? E demora para a gente sacar isso de, não, eu preciso cuidar de mim, né? E tá tudo bem, a gente tem que pegar na nossa mão e dizer, vamos respeitar esse processo. Você é forte, vai dar tudo certo, e esse processo vai te fortalecer, e você vai chegar lá, e é isso. Só a gente pode lutar pela gente, né? Se a gente não se cuidar, não se salvar, quase ninguém vai fazer. E você citou que temos que valorizar a nossa força. Hoje, de onde veio a sua força? Quem são seus principais incentivadores na sua vida? Olha, teve muitas vezes que eu achava que eu não tinha força alguma. Eu acho que é até normal, né? A gente, às vezes, se pegar em algum momento que a gente pensa, não, alguém tem que me dar força, porque eu não tenho. Eu não consigo, eu não vou ter da onde tirar. Mas quando a gente não esquece da nossa essência e o que fez a gente chegar até aqui, porque sempre tem algo para impulsionar a gente, né? Não só as nossas expectativas, os nossos sonhos, mas é tudo que as pessoas vão deixando, que foi o que eu acabei de falar. Tudo que vão deixando, tudo que vão alimentando a gente é tão importante quanto a nossa própria força, né? Então, eu sempre tenho acreditado na minha essência, em tudo que a minha mãe me ensinou também. Eu tenho um companheiro incrível que sempre esteve, sempre esteve ali para dizer, não, você é forte, eu estou aqui por você, mas você conseguiria sair disso sozinha. Você é forte. Antes de qualquer pessoa, você é forte. Mas as coisas que vão ali deixando com a gente nos impulsiona muito. Então, eu acho que isso que sempre teve no meu coração. E eu acho que isso também que foi o que fez eu levantar nesses momentos de eu não tenho força alguma. Não, eu tenho. Eu acredito nisso e
eu sei o que me trouxe até aqui e é o que vai me manter até onde eu quero chegar. Nem Quando sempre nos o sentimos... que Pode falar. nem sempre o que as pessoas deixam, às vezes é bom, né? Então, Sim. como aprender a colocar limite no que não é tão bom? Olha, isso eu tento até hoje, viu? Porque a partir do momento que a gente acorda todos os dias, as coisas nos afetam. Até quando a gente não dá abertura, quando a gente não permite, as coisas e as pessoas nos afetam. E a gente sempre pensa, não, mas por que aconteceu algo tão ruim comigo? Ou por que aconteceu com fulano, né? Para que isso serviu? E eu acho que é natural quando a gente não vê sentido nessas coisas, né? Mas eu acredito muito que nada é por acaso e que tudo serve para nos ensinar de alguma forma. Seja os nossos erros, sejam os erros ou as falhas dos outros. Eu acho que tem coisas que não cabe a gente questionar, né? A gente tem que se cuidar e entender. E os limites é a gente exatamente acreditar na essência, que foi o que eu acabei de falar. A gente acreditar na essência, a gente saber que eu não quero aquilo para mim, eu não vou deixar aquilo me afetar. E se te incomodou, o que a gente pode tirar de positivo disso? O que isso me ensinou de alguma forma? Como que eu posso ver isso de uma forma positiva? Isso é muito difícil, muito. E talvez a gente não tenha essa percepção logo de cara. Às vezes leva tempo, para algumas pessoas pouco, para algumas pessoas muito, para algumas pessoas talvez nem chegue, né? E muito é de como a gente recebe as coisas. A gente nunca sabe como a gente vai reagir, como o outro vai reagir, como o outro vai receber, ou armazenar aquilo também, porque às vezes a gente pensa, não, passou batido e tá tudo certo, não me afetou em nada. Mas tá ali, guardadinho para o momento que você vai precisar. A gente sempre precisa. Sempre. Sempre vai ensinar a gente de alguma forma. E como você lida com as críticas? É difícil, né? É difícil. Não é sempre que a gente recebe de uma maneira positiva, porque às vezes a gente quer ouvir algo para deixar a gente feliz, para alimentar o ego, né, gente? Porque não, a realidade é que fere o nosso ego e às vezes a gente precisa desse apoio, né? A gente precisa desse incentivo. Às vezes a gente só quer, na verdade, às vezes a gente quer só ser ouvido, né? Primeiramente, a gente quer ser ouvido. Então, quando a gente recebe uma crítica ou algo que a gente pensa, não era isso que eu queria ouvir. Eu não tinha visto as coisas dessa forma, por que eu tenho que ouvir isso? Mas eu acho muito que as críticas são construtivas, tanto para a gente ter essa outra percepção, né? E quanto para a gente poder fazer algo diferente ou não fazer da mesma forma. É algo que a gente tem que ir trabalhando, né? Porque não é sempre que a gente vai receber dessa maneira, né? Você lembra de alguma crítica que te impulsionou? Conta pra gente. Eu acho que no meu momento assim mais frágil assim, que eu tava com a minha saúde mental assim bem fragilizada e que eu tinha muitas crises de ansiedade e já cheguei a ter crise de pânico também. Então eu acho que quando eu ouvi que é exagero seu e é coisa da sua cabeça e como que você vai viver dessa forma, não que foi não deixa de ser uma crítica, né? Mas eu acho que quando você tem um choque, seja ele como for ou a situação, quando você tem esse choque, é quando você dá aquela a lâmpada, né? Que acende na sua cabeça que você pensa, não, pera, não é isso. Mas eu também tenho que ter esse cuidado, né? Então, não foi algo que. Não deixa de ser algo que me impulsionou, né? Não foi, óbvio que não foi fácil você ouvir isso no momento que você tá frágil e que é inquestionável, né? A saúde mental
é tão importante quanto qualquer outra coisa da vida, quanto a nossa saúde mesmo. Tão importante quanto a gente fazer um exame de rotina e a gente cuidar da nossa saúde mental. Então, eu acho que isso foi algo muito importante e que, apesar de ter sido muito difícil, hoje eu vejo também o quanto isso me fortaleceu de alguma forma. Bia, hoje você tem alguma rotina de autocuidado que você fala, nossa, esse caminho aqui é muito bom e me faz bem e eu devia ter começado a fazer isso antes? Olha, eu acho que acompanhamento psicológico é o principal. A gente não precisa esperar chegar em nenhum ponto ou esperar aparecer um problema para a gente procurar ajuda. Não só psicológica, claro. Porque às vezes a gente pensa, eu sou forte, eu dou conta, eu consigo, e vai aumentando o peso aqui nas costas, mas a gente pensa, não, eu ainda consigo carregar mais. Eu acho que até é um mecanismo de defesa do ser humano, né? A gente pensar, não, eu dou conta, eu aguento. E às vezes a gente evita pedir ajuda até para quem está ali do nosso lado, né? Quem dirá para algum profissional. E também porque às vezes eu acho que a gente pensa seria frágil, seria fraco da nossa parte pedir ajuda. E na verdade, mesmo quando a gente recebe ajuda, não deixa de ser um trabalho nosso com nós mesmos, né? Porque a gente pode receber ajuda de quem for. Só que a gente tem que estar aberto a receber isso, a processar isso, a armazenar isso da maneira mais positiva possível. Então, acho que o primeiro de tudo é não só pedir ajuda, mas receber. E então, isso foi algo que mudou muito. No momento eu não estou fazendo, mas eu sei que está me fazendo muita falta e que eu preciso. E é até bom a gente falar sobre isso, para a gente sempre lembrar, né, da importância. E também autocuidado não é fácil, né? A gente ter o autoconhecimento em si, mas às vezes a gente se cobra tanto e a gente fica naquela rotina acelerada e não tem um tempo nem para respirar. E eu acho que hoje, mesmo quando eu me pego muito ansiosa, às vezes eu tento ao máximo esvaziar a minha mente, respirar, né? Me manter ali sentada, sossegada. Algumas práticas também me ajudaram muito, não só da respiração, como yoga. Meditação ainda é um desafio, gente. É algo muito difícil, mas recomendo. Mas o yoga também é uma prática que auxilia muito. Não deixa de ser uma conexão que você tem ali com você mesmo. E eu acho que qualquer prática ou qualquer coisa que for fazer com que a pessoa se sinta acolhida por ela mesma já é muito importante. Uma vez eu ouvi que a gente tem que ter o cuidado com nós mesmos, assim, igual como a gente teria com a nossa mãe, com uma amiga, com algum parente, é o que a gente tem que ter com nós mesmos. Porque se a gente fosse aconselhar um amigo nessas horas, numa hora assim de muita ansiedade, de muita loucura, a gente ia falar, respira, calma, vai tomar um banho, vai se alimentar bem, vai ter uma boa noite de sono, vai assistir alguma coisa que distrai a sua mente. E é isso que a gente tem que ter com nós mesmos. Que hoje eu já olho isso de uma outra forma, que era o que eu não via. Antes eu achava que nada disso existia, que eu tinha que só aguentar tudo, que estava tudo certo. Não precisa ser forte sempre, né? Dá para descansar muitas vezes. E você tem alguma outra paixão além da ciência? Olha, na quarentena, eu comecei a... não deixa de ser ciência, gente, mas foi uma paixão, assim, repentina. Na quarentena, eu comecei a cultivar plantas e isso, para mim, é tão eficiente quanto uma terapia. É algo muito bom. E uma outra paixão que eu tenho também é o meu cachorro, Lex Luthor. Nossa, para mim, às vezes eu falo para ele, eu poderia ficar a minha vida inteira aqui só com você, sossegada, sem fazer nada. É algo assim que recarrega as minhas energias e que, mesmo quando tá tudo desabando e eu tô ali com ele, eu sinto muito o cuidado que ele tem, né? Eu sei que tem algumas pessoas que nunca nem tiveram contato, né, com nenhum animal de
de estimação, ou às vezes tem também, às vezes não tem essa conexão, mas é algo que são duas coisas que me fazem muito bem. Às vezes a gente encontra, assim, algumas coisas, tipo o plantio, né, para aliviar, para distrair a gente. Muito bom, Bia. Eu acho que a companhia ali, reconhecer os nossos companheiros de patas é essencial assim, para recarregar nossas energias, né? Sim. E aí, visto esse momento, a gente falou de tudo um pouco, né? Religião, amor, ciência, transição da vida adulta. Você olhando para o todo, assim, e principalmente, né, para esse desafio que nós estamos, onde a gente teve que se readaptar, onde a gente teve mais momentos para refletir, qual a principal lição que a quarentena te ensinou? Desde que começou essa pandemia, né, a gente vê até nos jornais as pessoas perguntando isso mesmo, né? Nossa, isso serviu para alguma coisa? E isso ensinou alguma coisa? E também as coisas que a pandemia trouxe, né? De certa forma. Claro que trouxe, né? Muitas perdas, infelizmente, né? Não tem como falar sobre a pandemia sem falar sobre isso. Trouxe muitas perdas e muitos problemas e muito desemprego e problemas também na área tanto da ciência quanto da educação. Mas a verdade é que tem coisas que a gente justifica que foi a pandemia que, na verdade, sempre esteve ali, né? Que é a nossa ansiedade, as nossas preocupações. Hoje, ainda bem que a gente tem os meios tecnológicos para a gente poder adaptar tudo. Tanto que as reuniões a gente faz online, o trabalho é online. Quantas pessoas que estão, desde o início da pandemia, sem colocar o pé na empresa, quantas empresas até fecharam, né? Então, a gente usa isso a nosso favor. Só que tem muitas coisas que seriam exatamente o autocuidado, a nossa saúde mental, que não se trata só da pandemia, né? E agora que a gente está trancado em casa e tendo que só resolver tudo através de uma tela de computador, todo mundo passando por diversas questões, eu acho que isso que é a maior lição, sabe? A gente ter a empatia com o próximo, com nós mesmos, ter o cuidado, não também tratando, né, da pandemia, porque todo cuidado é pouco, mas ter o cuidado também com os nossos e com nós mesmos e saber respirar, mesmo que a gente já esteja na nossa casa. Eu ouvi muitas pessoas, e até quando eu estava fazendo home office, eu me sentia muito mais exausta do que trabalhar embaixo de sol, por exemplo. E é estranho isso, né? A gente está no conforto da nossa casa e se sentir exausto e cansado, abalado psicologicamente. Então, são coisas que eu acho que a pandemia veio tanto para ensinar quanto para mostrar que sempre esteve ali, que a gente sempre teve que ter esse cuidado e atenção, sabe? Bia, infelizmente a gente não pode ficar a noite toda aqui conversando. Para a gente encerrar, tem alguma frase que você lembre nos seus momentos de fraqueza que te faça enxergar novamente o quão forte você é? Nossa, agora você me pegou de surpresa. Agora eu acho que eu nem vou conseguir pensar, porque eu fiquei nervosa. Mas eu acho que nesses momentos de desespero, eu sempre tento mentalizar que nada é por acaso, né? E que eu tenho que respeitar a minha trajetória, respeitar o tempo também, né? Porque às vezes a gente quer ter controle de tudo e às vezes a gente tem muita pressa também. É difícil a gente ter paciência, né? Eu acho que nós, seres humanos, aprendemos tanta coisa, e inclusive a tecnologia, né, que nos auxilia tanto, mas tem uma coisa que a gente não aprendeu, foi ter paciência, e eu mesma não aprendi. Então, eu acho que o mais importante, assim, que eu sempre tento ter em mente é tentar ter paciência e respeitar o tempo,
e entender que nada é por acaso e que tá tudo bem. Vi, vai ficar tudo bem. Muito bom, Bia. Gostaria de agradecer novamente você ter topado essa conversa. Foi super importante, vários pontos que você apontou. E gostaria de te perguntar se você tem algum recado final, tem algo que gostaria de falar, divulgar sua página de iniciação científica agora, pedir ajuda, socorro, se é para quem é de alguém, fale o que você quiser. Olha, primeiro eu queria parabenizar mais uma vez o trabalho de vocês, a dedicação de vocês e também pessoas que vocês trazem aqui. Quando eu vi que a Sabrina estava falando, né, sobre isso, e eu fiquei muito feliz. Eu vi o quanto vocês se comunicam bem. Eu já conhecia a Sabrina, eu via muito isso nela, e eu acho isso muito importante. Vocês trazem pautas muito importantes e até mesmo os conteúdos que vocês discutem e abordam nas redes sociais já me ajudou muito, inclusive. Então eu queria primeiro parabenizar isso. E se for para dar um conselho agora, né, para vocês, quem está nos assistindo, né, a ter cuidado com vocês mesmos e respeitarem, né, o tempo que a gente está vivendo. A gente está vivendo um período muito difícil, né, cada um está passando por problemas diferentes, né, e lidando também de formas diferentes. Então, queria dizer que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo. E a gente também está vivendo um período que são tantas fake news, né? É tão difícil a gente saber no que acreditar, né? A ciência está sendo tão questionável, assim, mais do que antes, mais do que anteriormente. E olha que coisa mais incrível a gente ter uma vacina em tão pouco tempo. Isso na história da ciência nunca nem aconteceu. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que se apegar, né? A ter esperança, a acreditar que vai ficar tudo bem. E exatamente por conta disso, né? Por conta desses questionamentos em relação à ciência, que eu quis ter a iniciativa de criar o Biorecer, que é a minha página de iniciação. Nossa, a gente fala iniciação científica. A minha página de divulgação científica no Instagram. E é claro que eu sei que eu tenho muitas coisas para melhorar, para me organizar, tem muitos planos que eu quero ainda colocar em prática através dessa página futuramente. Então, eu aceito sugestões e me sigam lá no Instagram. O que vocês precisarem, podem me procurar, tanto para uma consultoria, quanto uma ajuda, um conselho, tanto na área científica, né, da biologia, das ciências biológicas, quanto na área acadêmica, né, ou até algo pessoal. Estou sempre aberta a ouvir e a receber também críticas, né? E é isso, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Eu fiquei muito feliz de conversar com vocês, estar aqui presente. Espero muito que vocês cresçam aí, que vocês trilhem o caminho de vocês lindamente, que vocês consigam atingir os seus objetivos, né? Chegarem onde vocês tanto almejam. Estou aqui torcendo muito por isso. Nós que agradecemos, muito obrigado pelo seu tempo, por tanto aprendizado que você trouxe. O link da sua página vai estar na descrição do vídeo, para quem quiser conhecer mais o trabalho de divulgação científica da Bia. E essa foi a Beatriz Alves, a nossa convidada especial de hoje. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, gente.